Bom, vamos falar um pouquinho da relação entre pais e professores, né? Como que a neurocomunicação pode auxiliar nesse processo interno aí, nessa comunicação entre eles. Nós estamos aqui hoje, boa tarde, tudo bom com você? Tudo bem, com o William Borghetti, é isso, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você que é professor de neurocomunicação. Exatamente. E quais são os principais desafios, né, gente, na comunicação, por exemplo, entre os professores e os pais, hoje em dia? Obrigado primeiramente pelo espaço, né, da gente poder trazer esse assunto da neurocomunicação, principalmente de como que pais e professores conversam com o adolescente, né? Sim. Como que o adolescente ali recebe aquela informação. E lembrando que nós temos um adolescente hoje que ele está municiado com muita informação, né? Ele tem acesso à internet. Há pouco tempo atrás o professor, o pai era a única referência de informação, né? Então, se um professor falasse ali uma informação em sala de aula, aquilo era tomado como uma verdade absoluta. E hoje o aluno ali, ele está com bastante informação. Exatamente. Então, quando o principal desafio ali, eu gosto de brincar que todo adulto já foi um adolescente. Sim. Então, quando ele não entende que é uma fase ali que precisa ser ouvido, precisa ser acolhido o adolescente, e ele quer colocar uma ideia adulta em alguém que está vivendo uma troca ali hormonal, uma troca de idade, novas descobertas, aí é onde gera o conflito, né? E como que a neurocomunicação ela pode facilitar, né, essa comunicação aí entre os pais e professores? A gente fala exatamente na questão de filhos adolescentes, né? Porque enquanto é criança, a gente tem uma comunicação um pouco mais constante, tem agenda que você vai falando todos os dias com o professor, né? Ele vai mandando o que foi que aconteceu, você vai respondendo, se acontece alguma coisa, você já fica sabendo. Agora, na adolescência, tudo muda. Muitas vezes o pai nem sabe o que está acontecendo na escola, né? Só se for alguma coisa muito grave, talvez venha algum chamado, alguma ligação, alguma notificação. Mas como que a neurocomunicação ajuda, né, nesse intermédio? Então, o primeiro ponto que a neurocomunicação, que é a comunicação com a neurociência, a grande ideia é como é que o cérebro de um adolescente funciona. Porque o cérebro de um adolescente não funciona igual de uma criança e nem igual de um adulto. Então, adolescente é adolescente, adulto é adulto, criança é criança. Porque muitas vezes aquela casca do adolescente, ele já tem barba, já menstrua, já tem a voz engrossando, então fala, já está crescido, já está grande, mas o funcionamento cerebral, o amadurecimento desse cérebro, ele é diferente de um cérebro de um adulto e também de uma criança. Então você deu um bom exemplo aí, né? A criança, ela está sempre junto, conectada, a criança, ela quer estar junto do pai, da mãe. Então, normalmente o problema que os pais têm com criança é a criança chega da escola e quer contar tudo que aconteceu. Nem respira. Então entra no carro ali e já começa a contar. O adolescente, por ser uma fase que ele vai buscar essa nova configuração social, então os amigos passam a ser muito mais importantes, e aí é onde ocorre um distanciamento que é absolutamente normal. Qual que é a grande questão aqui? Se eu não mantenho essa conexão, esse adolescente vai passar por problemas sociais, por problemas ali de pensamentos, por às vezes algum tipo de sofrimento, e ele não tem a conexão com os adultos para contar, como por exemplo para o professor ou para o pai. Então aqui para os pais ou professores que estão nos assistindo, é sempre ter a escuta aberta, a escuta ativa com aquele adolescente e entender que ele está passando, porque muitas vezes assim, um namorinho ali de 14 anos, a gente fala, isso é um namorinho, um dia quando você tiver 40, você nem vai lembrar. Só que para aquele adolescente naquele momento, é a maior dor da vida dele. Uma nota vermelha é o maior problema da vida dele naquele momento. E se a gente não acolhe, se a gente não escuta com carinho e fala, tá tudo bem, vamos reverter, ou vamos sair, vamos tentar entender uma outra forma disso aqui, a gente se torna o velho chato, né? Isso é bobeira, você não precisa, você estuda em escola boa, fica reclamando, né? E lembrando que nós fomos adolescentes, nós passamos por um monte de dificuldades, mas parece que a gente esquece, né? É verdade. E quais são as técnicas principais, assim, mais eficazes da neurocomunicação, né? Que pode auxiliar também nesse contato? Kelly, eu acho que a primeira e a mais simples, assim, é a gente ouvir, é a gente conectar. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, a gente tem a possibilidade de, por ser o cérebro adulto da relação,
eu consigo entender um problema, porque eu estou escutando com carinho, com atenção, e trazer ferramentas para esse adolescente. Recentemente eu participei de um podcast sobre investigação criminal e hoje existem muitos criminosos na internet que eles atacam outros adolescentes, eles se fingem de adolescentes, geram ali uma relação e quando eles conseguem alguma informação daquele adolescente, por exemplo, às vezes uma troca de uma foto íntima ou de uma informação mais, né, sensível, ele começa a fazer ameaças para esse adolescente. E aí eu sempre trago a seguinte reflexão: o adolescente se sujeita, às vezes, tem criminosos que mandam o adolescente escrever o nome dele no braço com gilete, coisas muito pesadas. Nossa, que horror! E o adolescente prefere fazer isso ao contar para o pai e para a mãe, ou para o professor, para pessoas que seriam pessoas ali, falar, olha, eu cometi um erro ali, eu mandei uma foto íntima, e agora eu estou com esse problema na minha mão. Então ele prefere fazer isso, muitas vezes casos que já chegaram até o extremo do suicídio, prefere tomar esse tipo de ação do que contar para os pais. Ou seja, olha o nível de desconexão. E um outro ponto, que é uma frase que eu adoro falar, que é: adolescente não ouve, adolescente sente. Exatamente. Então a gente fica lá, o sermão, que não sei o quê, que no meu tempo, que as coisas eram diferentes. E o adolescente, ele vai falar, meu pai está ultrapassado. Que nem a gente acha que a outra geração está ultrapassada e a outra acha que a outra está ultrapassada. Todo mundo assim vai achando que está todo mundo ultrapassado, né? Então também deixar o adolescente sentir o peso das próprias decisões, né? O primeiro vídeo que eu estourei na internet foi de uma mãe que falou para mim, William, meu filho de 14 anos não toma banho. Eu falei, deixa sem banho. Ela falou, mas tem que tomar banho. Eu falei, eu também acho que tem que tomar banho, Mas se ele não quer tomar banho, só que é o seguinte, ele tem que sentir o peso da decisão dele. Sim, O que acontece se ele... né? Exatamente. Então, não troca camisa, não troca roupa de cama, quer ser cascão, vai ser full, né? E daqui a pouco os amiguinhos vão começar a sentir, vão começar a comentar, então aprende pela dor, né? E foi o que aconteceu, né? Ele chegou em casa, tô me zoando, falou, bom, eu te avisei sobre o banho, agora você não quis tomar, né? E aí agora o menino toma 2, 3 banhos por dia, sem que ninguém peça. Então, ao sentir o peso da responsabilidade, a gente se presta atenção, né? Eu, por exemplo, eu sou livre para falar o que eu quiser aqui. Só que eu tenho que segurar aquilo que eu falo. Eu me responsabilizo pelo que eu falo. Então, quando o adolescente ele sente que o que ele falar, o que ele fizer, ele tem que segurar a responsabilidade, o jogo começa a virar. Então, ouvir e também deixar com que ele sinta o peso das decisões. As consequências vêm, não tem jeito, né? Não tem como, né? E como lidar com os conflitos, né? Como que a neurocomunicação pode ajudar nos conflitos, né, entre os pais e professores, porque também acontece, né? Demais. E assim, quem é pai, mãe e reclama do professor, ou quem é professor e reclama dos pais, a gente só está dificultando o processo. Porque eu sempre digo assim, o aluno, Kelly, ele é aluno de alguém, o adolescente ele é aluno de alguém, ele é filho de alguém, ele é uma pessoa da sociedade, ele não é só filho, não é só a família. A família tem a sua importância altíssima, a escola tem a sua importância altíssima social. E muitas vezes, você chama um pai de um aluno e fala assim, olha, seu filho cometeu um erro tal. Ele, não, meu filho não faz isso. A gente acha que eles são santos e tudo mais, né? Exatamente, né? Então, é claro, todo cuidado na investigação e tudo, mas a gente precisa levar em consideração que às vezes por um impulso, o adolescente faz coisas que não deveria fazer. Então, eu acredito muito que nessa conexão entre pais e professores, é sempre lembrar que o intuito é o bem do adolescente. Tem um método que eu trabalho que eu chamo de ALI, amor, limite e estímulo, né? Então, você dá todo o amor àquele adolescente, coloca os limites, mostra para ele até onde ele pode ir e estimula com que ele faça. Então, quando pais e professores conseguem mostrar que eu vou te dar todo o carinho, vou te dar todo o acolhimento, mas também vou te mostrar o momento que você tem que parar, eu acho que nesse momento é onde encaixa a conexão. E como que a gente consegue ensinar o adolescente, por exemplo, a lidar com a rejeição? Kelly, eu acredito que a rejeição ela está ali no top 3 das maiores dores humanas.
né? Porque às vezes é uma brincadeira. Você chega para uma criança e fala assim, oi, tudo bem, posso brincar com você? Ela fala, eu não quero brincar com você. É um negocinho tão bobinho, mas dói num tamanho essa pequena rejeição. Dói né? na criança, dói na mãe, se tiver dói em todo mundo. Dói em todo mundo. Então, nós, evolutivamente, nós somos um animal que vive em bando. O humano é um animal de grupo. Porque a nossa própria sobrevivência, a gente é um bicho meio mais ou menos na natureza, né? A gente não corre mais, a gente não é o mais forte, a gente não é o que nada melhor. A gente é um bicho ali bem mais ou menos. Como é que a gente chegou no topo da cadeia e chegamos nesse ponto aqui? Se unindo, em grupo. Então, quando o grupo rejeita a gente, inclusive o medo de falar em público, por exemplo, o que é? É o medo de ser rejeitado. Nossa, será que tem alguém me assistindo agora e tá lá no chat me xingando? Esse medo da rejeição... de fazer algo errado, também falar algo errado, né? Exatamente. Então, a rejeição é realmente um medo altíssimo e complexo. O que é sempre importante? Eu dar àquela criança, aquele adolescente, mostrar a ele que ele pode fazer, que ele tem capacidade. Então, a gente começa com pequenas ações. Por exemplo, a criança vai num restaurante e quer tomar um suco. E aí a gente fala, olha, eu vou te dar o suco, você vai tomar, só que você vai conversar com o garçom. Tudo bem? Aí vem, chama o garçom, ela vai lá e fala com o garçom. Aí ela vê, caramba, eu fiz uma coisa e tive uma recompensa que foi legal, né? O suco, né? Na adolescência, às vezes acontece a rejeição dos colegas. Então tira ali, aí aquele adolescente chega em casa muito triste. Explicar para o adolescente que nem sempre a gente faz parte dos grupos que a gente quer fazer, mas que é uma coisa transitória, que você tem que manter os seus valores, acreditar nas coisas que você, né, que são valiosas para você. Agora, não dá para não ter rejeição, né? Todo mundo ali já... tá sujeito, né? Tá a julgamentos. Sujeito, exatamente. E eu acho que é muito importante essa comunicação, gente, entre os pais e os professores. Hoje, eu acho que isso diminuiu demais, principalmente com os filhos adolescentes, quando eles estão lá no primeiro, segundo, terceiro colegial. Muitas vezes os pais nem sabem o que está acontecendo na escola. E os professores, em muitos momentos, também estão na mesma. Assim, exato. Tá acontecendo isso aqui, mas o aluno tá querendo estudar, mas ele fica lá no canto da sala no celular e pronto, deixa passar. E assim tudo vai meio que se empurrando junto, né? E você sabe, Kelly, que muitas vezes o nosso problema comportamental com o adolescente é o adolescente aquele que é muito louco, que faz bagunça, que briga, que quebra as coisas e tal. Só que olha que interessante, esse adolescente, eu pego uma pequena alteração de humor, eu pego. Sabe aquele adolescente que é muito agitado, um dia ele tá meio amuadinho, você já fala, tá tudo bem? Você tá quieto aí no canto? Ou seja, a gente pega muito fácil essa alteração. Aquele quietinho, ele tá fazendo isso aqui de oscilação e a gente não pega. A gente não consegue ver que ele tá às vezes se afundando ali numa ansiedade, num medo, e que a gente não consegue ver, perceber. E às vezes vai perceber quando acontece alguma coisa um pouco mais grave. Então, quando você diz, por exemplo, da conexão entre pais e professores, se a gente pensar há poucos anos atrás, por exemplo, a mulher, ela era dona de casa, então ela tinha lá o tempo de ir para a escola. Hoje, uma mulher que tem um filho, que trabalha, que tem um monte de coisa, tem empresa, está cuidando de um monte de coisa, ir para a escola, parar um momento do dia, ir até a escola e dar toda a atenção que esse processo merece, também é complicado, é um peso muito grande, né? Com certeza. Então, o mundo vai evoluindo e esses problemas vão mudando. Né? William, muito obrigada, viu, pela sua presença, foi muito bom. Acho que é importante a gente, né, manter essa conexão aí, né, entre pais e professores e alunos, enfim, a gente entender tudo o que está acontecendo, porque, gente, né, o negócio está acontecendo e a gente precisa ficar de olho em tudo. Por favor, dê seus contatos para quem quiser conhecer o seu trabalho nas redes sociais, fique à vontade. Muito bom. Aqui, né? Isso. Então, assim, eu tô no @william.borghetti. O meu nome é meio complicado de estar aparecendo aqui, né? Mas ele é meio complicado de escrever. Então, você pode colocar lá na lupinha da rede social Neurocomunicação. Minha conta é a primeira que aparece. Espero você lá. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço.